Amém. Glória a Deus. Agora sim, a paz do Senhor na igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que você repetisse assim comigo. Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Essa é a palavra dessa noite para mim e para você. Nós pedindo ao Senhor que Ele nos dê esse coração igual ao dele. Um coração disposto a obedecer e a cumprir todo o querer do Senhor. E eu sei que se você está aqui nessa noite, se você escolhe, dia após dia, estar na presença do Senhor, domingo após domingo, estar aqui para ouvir a palavra do Senhor, para louvar o Senhor, é porque você tem a vontade de ter esse coração, amém? Às vezes nós temos dificuldade de ter esse coração segundo o coração de Deus. Não é fácil, queridos, não é fácil, porque a nossa carne grita para a gente não ter esse coração. Como a Ingrid falou ali, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração molinho, né? Um coração de carne. Nós precisamos disso mesmo, nós precisamos do Senhor. A nossa vontade somente não basta. E o que Deus vem ministrando comigo, queria que fossem abrindo aí Atos 13, do 22 ao 23. O Senhor veio ministrando muito forte comigo essa palavra. Foi numa EBD, eu falei agora há pouco no culto, que nós fizemos às 5. Estava no EBD, o pastor Alexandre estava falando aqui, pregando sobre a graça de Deus na escola bíblica. E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a viajar nessa palavra aqui. Eu até pedi perdão já, que eu fiquei uns 15 minutos fora da escola bíblica, porque o Espírito Santo começou a ministrar ali comigo. Eu peguei já o celular e anotei ali o que Deus estava falando comigo. E eu tinha muita convicção que, assim, era para mim, claro, sempre é para nós. Gente, quando alguém sobe aqui para pregar, pode ter certeza que ele apanhou antes. Deus bate na gente. E daí a gente vem aqui para a gente não apanhar sozinho. Vocês têm que apanhar também, amém? Mas o Senhor ministrou muito forte comigo e que a próxima vez que eu viesse a pregar, seria essa palavra. Então, eu creio, ela é para o meu e para o seu coração. Amém? Amém. Repete assim comigo. Eu preciso buscar a aprovação de Deus e não a perfeição humana. Nós temos muita necessidade de aprovação de pessoas e buscar a perfeição. E nós nunca vamos ser perfeitos, porque perfeito é só Jesus. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado. E quando nós falamos do coração, e hoje Deus, Ele quer falar comigo, com você, sobre arrependimento, sobre esse coração que Ele espera que a gente tenha. E o maior exemplo desse coração é o rei Davi. Eu não vou falar hoje sobre família, porque se fosse falar sobre família, ele não ia ser o nosso exemplo. Ele foi um homem que ele errou, ele trouxe maldição para sua casa. E muitas coisas aconteceram depois de um pecado que foi perdoado por Deus, mas as maldições foram ali lançadas. Mas hoje não é um culto para a gente falar de maldição. Mas mesmo com todas as falhas como ele teve, nós nem podemos julgar ele, porque eu tenho você também. Misericórdia, mas é uma realidade. Mas lá no Novo Testamento, vem lá em Atos, falando a palavra de Deus sobre esse homem e sobre esse coração que nós devemos ter. Ali estava sendo contada, alguns versículos antes, sobre toda a história do povo de Deus. E aí foi se falando e falou de Saul, que tinha sido ungido rei, e ali fala, e tendo tirado a este, ou seja, tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, aqui Deus falando, palavra de Deus, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Uma pessoa que tem o coração, segundo o coração de Deus, ela faz toda a vontade de Deus. Não é uma parte da vontade de Deus. Não é a parte que me interessa. Não é a parte da Bíblia que me atrai. Não é aquilo que é bom para mim. Não é só ler esse versículo de promessa. É cumprir toda a vontade de Deus. Isso significa toda a palavra de Deus. Isso significa plenitude. Isso significa algo completo. Amém? Toda vez que a Bíblia não é algo que é para todo, a Bíblia vai lá e fala aquele. Mas aqui não, ela fala toda a vontade do Senhor. E é esse coração que o Senhor espera que a gente tenha. Por quê? Porque, queridos, o Senhor, Ele é Pai, Ele está disposto a perdoar a todo momento que nós nos arrependermos. Ele está disposto a nos perdoar. No entanto, eu sei que você tem um chamado na sua vida, como eu também tenho, todos nós temos.
Porque às vezes nós vamos falar sobre essa palavra aqui e pode estar assim no seu coração, pastora, eu não estou aqui para ser rei. Por que eu tenho que ser como o rei Davi? Eu não tenho um chamado para ser rei. Eu não tenho chamado para ser governador do estado, para ser prefeito da cidade, nem para ser presidente do país. Eu não tenho um chamado para ser um dono, um líder de alguma coisa. Mas, querido, querida, você tem um chamado para ter uma casa, você tem um chamado para ter uma família, você tem um chamado para ter um ministério. E talvez até para ocupar locais de governo, eu não sei. Mas todos nós temos um chamado para algo que o Senhor nos chama para fazer. E Ele confia em nós para isso. Desde Gênesis, Ele falou que Ele criou tudo, Ele entregou nas mãos de quem? Do homem. Ele entregou toda a criação nas nossas mãos. Você pode estender assim as suas mãos e falar assim: eu tenho coisas, pessoas, um chamado nas minhas mãos que foi confiado por Deus. Amém? E Deus, nós sabemos que Ele é um Deus triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus triuno, Ele fez um homem que também é triuno. Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente vê que a Bíblia, o número 3 é um número muito interessante, porque é tanto 3 que tem. A perfeição está ali, né? Porque o Deus triuno fez um homem que é triuno. Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. O ministério de Jesus durou 3 anos. Durante 3 anos ele teve o ministério dele. Nós sabemos que a rainha Esther, ela convocou um jejum de 3 dias. E nós sabemos também que Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, onde aconteceu toda a transformação da sua mente, do seu coração, porque ele estava fugindo do chamado de Deus. Então, o 3 é um número importante. E Deus quer que você tenha plenitude de vida e cumpra todos os propósitos que Ele confiou a você nessa terra. Amém? Não é só você que quer as promessas de Deus para você. Deus quer que elas sejam realidade na sua vida. Deus realmente quer. Quantos aqui são pais? Tem algum pai aqui que quer o mal para o filho? Eu não quero que meu filho dê certo. Eu não quero que nada vá bem na vida dele. Não existe isso. Eu tenho tanta raiva do meu filho porque ele faz coisas erradas, então eu não quero mais que nada dê certo. É assim, irmã? Não, né? A gente fica desesperado, torcendo. E quando o filho faz errado, a gente vai lá e briga, e bate, disciplina. Mas não é porque a gente quer disciplinar ou fazer o mal, é porque a gente quer que ele cresça e que ele vá bem. Então hoje você vai apanhar junto comigo em nome de Jesus, porque Deus quer que a gente vá bem. Posso ouvir um amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui confiam em Deus? Amém? Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta, você não levanta a mão, porque muita gente vai passar vergonha. Tem dia que eu passo vergonha com essa pergunta também. Eu perguntei quem confia em Deus, todo mundo quer confiar em Deus. A gente levanta a mão. Agora eu quero perguntar, quem é confiável para Deus? Em quem aqui Deus confia? Deus pode confiar em você? Deus pode entregar algo para você que você vai realmente fazer? Você é confiável para Deus? Ou você não é da confiança dele mais? O rei Saul, ele confiava em Deus. Só que chegou um momento que ele foi rejeitado por Deus, porque ele deixou de ser da confiança de Deus. Deus não podia mais confiar nele para ser o rei de Israel. E Davi, esse homem com o coração segundo o coração de Deus, ele confiava em Deus, mas ele também era confiável. Deus tinha confiança em Davi. Davi amou tanto a Deus, mas Deus também amou tanto a Davi, que eu não sei você. Claro que as coisas erradas dele com a família, eu não quero repetir. Eu quero aprender com os erros dele, amém? Mas eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, como Davi foi. Eu quero amar a Deus como Davi amou. Eu quero ser amada de Deus, cuidada de Deus, como Davi também foi. E é isso que Ele quer para mim e para você. Eu quero falar um pouquinho da vida de Davi, só para a gente chegar no contexto, para eu começar a pregar, que eu não comecei ainda não, amém? Mas só para a gente alinhar aqui o contexto. Às vezes muita gente aqui conhece a história de Davi,
mas às vezes alguém não tem todo o contexto. Davi, ele tinha mais 7 irmãos. Ele era o 8º filho. Ele era o caçula. E a Bíblia diz que ele era ruivo, que ele tinha boa aparência, mas aparentemente, pelo que está escrito, não fala que ele era o menor dos seus irmãos, mas aparentemente deveria ser o menor ou um dos menores, talvez meio franzino, de boa aparência, mas um menino com uma aparência assim mais humildezinha, vamos dizer assim. Por quê? Porque até quando o profeta foi na casa dele, foi na casa do pai, foi passando de filho em filho e olhava aqueles homens grandes, e até na cabeça do profeta ele pensou, deve ser esse. Nossa, tem porte de rei, olha isso, não, deve ser esse. E Deus, não, não é esse. Não, deve ser esse, não, não é esse. E ali Deus falou, Samuel, para com isso, você está olhando pela aparência, eu olho Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o meu coração. Mais importante do que o que você faz no seu dia é a motivação do seu coração. Qual é a motivação do seu coração? O Senhor está vendo a motivação do nosso coração. Isso importa para Deus de uma forma sobrenatural. Davi, ele era rejeitado até dentro de casa. Gente, vocês imaginam? A pessoa mais importante do Brasil chega na sua casa. Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão aí quem tem mais de um filho. Amém. Porque eu tenho uma só, não pode ser exemplo para mim, vai ser para você. Você tem mais de um filho e a pessoa mais importante do Brasil vem na sua casa e fala assim, olha, chama seus filhos, porque nós vamos aqui ter uma conversa. Você deixaria um filho de fora? Deixaria, Galvão? Agora você imagina se deixar a Carolina de fora. Jessé fez isso. Samuel foi na casa dele, era o homem mais importante de Israel naquele momento. Gente, profeta Samuel era tudo para o povo. Era o profeta Samuel e o rei Saul, porque agora Saul já existia, mas o profeta Samuel ungiu Saul. Esse homem estava ali na presença daquela família e Jessé deixou, nem lembrou de mandar buscar o Davi. Ah, esses são os meus filhos. Ao ponto do profeta ter que chegar no final e falar assim, mas não tem mais nenhum. Não foi ele que falou assim, desde o início, não, vai falando que esses aqui, tem um está muito longe, eu não tenho nem como ir lá buscar agora. Não, ele nem lembrou. Tamanho nível da rejeição. E talvez você tenha vivido isso na sua casa. Talvez você viva isso na empresa que você trabalha, no emprego, com as pessoas, com o seu líder. Talvez na escola. Talvez com a sua família. E talvez você seja o líder que faz isso com as pessoas. Talvez você seja um Jessé, que também precisa buscar ter o coração segundo o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Então, queridos, esse Davi era essa pessoa que estava lá cuidando das ovelhas do pai, os irmãos mais velhos na guerra, do exército de Saul. Mas esse Davi, acostumado a ficar sozinho, apacentando as ovelhas, ele era um adorador. Ele era acostumado, ele ali desenvolveu um relacionamento muito íntimo com Deus, porque ele tinha as ovelhas e Deus. Então ele se tornou um homem espiritual. Repete assim comigo, homem espiritual. Isso é muito importante. Grava isso no seu coração. Davi, que a Bíblia fala, tem 150 salmos na Bíblia. Ele escreveu 73 de forma declarada. Está escrito assim, Salmo de Davi, em 73. Outros quantos que não está escrito lá que é anônimo, não se sabe o autor, talvez mais alguns ainda sejam dele também. E o que são esses salmos? Os salmos eram orações, eram canções, eram momentos de choro, eram as petições de Davi, era o desespero, eram os arrependimentos. Quando você vai ler salmo, gente, eu às vezes oro e trato com bastante pessoas assim que às vezes está com problema emocional. E é impressionante. Você sabe o que eu receito para a pessoa, pastor Alexandre? Salmos. Eu tenho um monte de salmo de receita lá. A gente ora, repreende o mal, trata ali a parte espiritual e fala, agora precisa tratar a sua alma é salmos. Vamos lá. Deixa eu te contar, Davi teve meio depressão, viu? Vamos conversar sobre isso daqui. E você vai lá. E você vai passar os salmos, porque o salmo é isso, era o coração de Davi, o desespero de Davi. Ora ele estava adorando, ora ele estava louvando, ora ele estava dançando, ora ele estava chorando, ora ele estava desesperado, ora ele estava pedindo. E os salmos é isso, queridos. Os salmos é isso. Enfim, mas no meio de tudo isso, Davi, ele chegou num ponto
que Saul tinha sido rejeitado por Deus, porque ele não obedecia. Ele desobedeceu uma vez, Deus rejeitou ele. Mas aí Deus é tão maravilhoso que ele deu uma segunda chance, mas Saul errou de novo. Saul desobedeceu de novo. Aí Deus falou, não dá, não quero mais. Deu. Aí mandou Samuel ir lá ungir Davi. A partir daí, Davi, ele tocava a harpa, e o Espírito de Deus saiu de Saul. E o espírito maligno, a Bíblia diz, passou a se apoderar de Saul. E Saul começou a ter aqueles momentos de endemoniamento, de desespero de alma. Então, trouxeram Davi. Traz uma pessoa que toque bem e que possa ministrar perante o Senhor para aliviar a alma. Então, você conhece essa história. Trazia Davi. E quando Davi tocava o louvor com sua harpa, cantava os salmos, o espírito maligno saía. Isso já é uma receita maravilhosa. Você está na sua casa, está sentindo presença de demônio, liga o louvor. Liga o louvor e começa a louvar na sua casa. Não tem demônio que fica. Você já chegou algum dia na igreja, entrou meio opresso, aquele dia difícil, que você está assim? Começa o louvor a tocar. Queridos, a gente vai sentindo aquela presença. Não tem demônio que fica no meio dos louvores. Eles não aguentam. Eles não aguentam a declaração da adoração ao Senhor. Mas ali então Davi começou a visitar o palácio. E começou a ter algum relacionamento com Saul. Saul se agradou dele. Então Saul conheceu Davi. Mas ele já tinha voltado para casa. E chega o momento da batalha com Golias. E é aqui que eu vou começar a pregar. Amém? Chegou o momento dessa batalha com Golias. Golias estava junto com o povo filisteu. E os filisteus vieram contra o povo de Israel. E eles estavam lá no vale de Elá. E de um lado o povo filisteu. Do outro lado o povo de Israel. E Golias, aquele homem grande. Eu vou pedir aí para abrir, por favor, 1 Samuel 17. Eu vou ler do 4 em diante. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo. Presta atenção nisso, dardo. O demônio do Golias trazia um dardo. Quantas vezes nós estamos orando e nós falamos, Senhor, eu cancelo todos os dardos inflamados do diabo contra a minha vida. Ele trazia um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Algumas versões diz que eles ficaram apavorados, desesperados. E o que aconteceu? O pai de Davi chega para Davi e fala, Davi, seus irmãos mais velhos, os 3 irmãos mais velhos, eles são do exército, eu estou desesperado, estou aqui, estou preocupado, eu não tenho notícia. Queridos, naquela época não tinha zap, que você manda, pai, estou aqui na guerra, bate foto. Tá tudo bem, está só afrontando aqui, mas nem teve ninguém que foi lutar ainda. Nós estamos aqui, já estamos ficando sem suprimento. Não tinha isso. Então, o pai de Davi fala para ele, Davi, vai lá, por favor, eu vou te mandar com comida para os seus irmãos. E aí você já aproveita, vê lá a notícia, traz notícia para mim, que eu estou preocupado. O pai mandou ele só para ver o que estava acontecendo, porque o pai não acreditava nele, né? Um rejeitado, abandonado, o pai também não acreditava nele. Chegando lá, Davi ouve aquilo. Você conhece a história. Ele fica indignado. Ele fica estressado com aquilo. E ele vê aquela afronta de Golias. E ele se dispõe a lutar com Golias. Eu quero que abram, por favor, 1 Samuel 17, do 32 ao 37. Gente, Davi disse a Saul, ele fala, eu quero lutar com Golias. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele,
pois tu és ainda moço, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém? Queridos, o que Deus ministrou comigo? Davi matou o leão. Davi matou o leão, o urso. E ele chegou para Saul e falou assim: ó, eu matei o leão e o urso. E agora ele está afrontando o exército do Deus vivo. Me deixa ir contra ele. E eu sei que essa história você conhece. Mas Deus ministrou comigo o que é o leão, o que é o urso. E o que é Golias na vida de Davi, na sua vida. E como ele reagiu a essas situações. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E é o que o Senhor quer de mim e de você. Davi tinha matado o leão. E eu quero falar da guerra do leão. Ele matou esse leão. E a gente sabe que Sansão também matou um leão. Sansão ali, empoderado por Deus, pelo Espírito de Deus, ele também matou um leão. Também era um homem de Deus, Sansão. E ali Davi mata esse leão. Quem já ouviu aquele termo assim, ó? Estou matando um leão por... Todo mundo conhece. Você tem matado um leão por dia? A gente escuta isso. É um ditado popular. E o que significa matar um leão por dia? Significa levantar, lutar, trabalhar, pagar conta, resolver problema. Isso é matar um leão por dia. É o que a gente fala na gíria popular. Mas um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, eu queria te falar que ela mata um leão por dia. Assim como Davi. E o leão significa aqui o corpo. Repete comigo, o corpo. A força física, a força do corpo. Porque ele fala na Bíblia, eu fui atrás dele, eu peguei pela barba, eu feri, eu golpeei ele, até matar ele. Isso é matar um leão por dia. Então, às vezes, você tem uma casa, você tem uma família, mas você acorda morrendo. E você fala, hoje eu estou tão cansado. Sabe o que você faz? Levanta e mata o leão por dia. Você tem um trabalho e você fala assim, não tenho nem vontade de ir. Mata o leão do trabalho por dia, em nome de Jesus. Você tem um filho que está com problema, que você precisa lutar com ele, lutar por ele. Mata esse leão por dia, em nome de Jesus. Eu imagino que Davi teve medo. Talvez ele olhou e falou, meu Deus, o negócio aqui está feio. Eu vou ter que matar um leão, olha o que ele está fazendo com as ovelhas do meu pai. Sabe o que é isso? Um homem digno de confiança de Deus. Porque ele confiou o que a Davi? As ovelhas. O que tinha sido confiado a Davi? As ovelhas. O que foi confiado a você? A sua casa? O seu trabalho? A sua família? Será que Deus pode confiar em você para cuidar do que Ele confiou a você? Ele pode confiar em Davi. Porque ele falou, não vou perder nenhuma. Eu arrebento esse leão na unha. Ou eu morro ou ele morre. Mas a ovelha ele não vai levar. E o que você faz? Muitas vezes, pelo nosso cansaço, pelo nosso desânimo, o leão do dia vence a gente. Não dei conta. Hoje eu não estou bem. Querida, eu não estou falando de pessoa doente, que eu já tive muito doente, tá? Doente de ficar de cama. Doente de quase morrer. Fiquei. Eu não estou falando desse momento. Eu estou falando do dia que você precisa levantar e fazer. Se é ministério, vai cumprir. Se é orar pelas pessoas, vai orar. Se é pregar a palavra, vai pregar. Se precisa ensaiar para tocar no louvor, para participar da dança, vai ensaiar. Você vai precisar orar na intercessão, então vai orar. Tem que aconselhar alguém? Aconselha. Tem que cuidar da família em casa, tem que fazer uma comida? Faça a comida. Estou morrendo? Faça morrendo. Porque você precisa ser confiável para Deus. Matar o seu leão por dia. Isso é ser segundo o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Vou falar igual o pastor Murilo. Vocês estão me assustando, gente. Vocês estão assim. Meu Deus. Seja como Davi. Tenha o coração disposto a matar qualquer leão por aquilo que Deus te confiou.
Amém? Eu quero falar da guerra do urso. Queridos, na guerra do urso, o que Deus ministrou comigo, me vinha assim, abraço de urso, abraço de urso. Eu falei, gente, o que é abraço de urso? E eu lembrei de um episódio, há muitos anos atrás, quando eu prestei serviço para uma empresa, que inclusive nem existe mais aqui, em Nova Mutum, e quando eles chamaram a gente para prestar serviço lá, na hora me veio essa cena. O que era chefe lá, o diretor da empresa, ele falou assim, eu estou chamando vocês porque eu sei que vocês são confiáveis, e vocês são íntegros, e vocês não vão nos enganar, porque eu acho que nós estamos tendo aqui um abraço de urso. Ele falou, um fogo amigo. Vocês já ouviram falar em fogo amigo? Fogo amigo é quando você recebe o tiro da pessoa que deveria te defender. É quando você recebe o tiro de quem é dos seus. É quando você recebe o tiro de quem deveria trabalhar a seu favor, mas aí ela trabalha contra você. E abraço de urso é mais ou menos isso. E eu falei, Deus, abraço de urso, o que é isso? E aí Deus ministrou comigo que a guerra contra o urso não foi igual à guerra do leão. Porque a guerra do urso é a guerra da alma. Repete comigo, da alma. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito? O leão é o corpo, amém? É a força. Mas o urso é a guerra da alma. E o abraço de urso, por quê? Porque aqueles que deveriam ajudar Davi, impulsionar Davi, os de dentro de casa, eles rejeitavam, eles abandonavam, eles não acreditavam nele. Aqueles que deveriam estar ali e entregar aquele abraço, igual a Ingrid cantou, abraça-me, o abraço. Esse abraço era de urso, era um abraço maligno, era um abraço para a morte. Não era um abraço para a vida, era um abraço para a morte, para diminuir, para descredibilizar quem ele era ou o que ele fazia. E talvez você viva isso. Mas a gente precisa entender como que um homem, segundo o coração de Deus, esteve lidando com essa situação. Porque às vezes a gente ora e fala, Deus, eu não aguento mais essa rejeição, muda essa pessoa. E Deus está falando, muda você. Você está falando, Deus, tira isso de perto de mim, eu não suporto essa situação, esse abandono que eu vivo nesse lugar. Deus está falando, vai continuar abandonado enquanto você não mudar. Muda você. Seja como Davi, seja como um homem segundo o coração de Deus. E aí, queridos, para minha surpresa de Deus, né? Porque Deus, quando Ele fala as coisas, Ele mostra depois. Eu fui ver na internet como que é uma luta com um urso, porque eu nunca lutei com urso. Alguém que já lutou com urso? Eu falei, Deus, agora eu estou curiosa. Se a batalha com o urso foi diferente da batalha com o leão, como que seria essa batalha com o urso, Senhor? E eu fui ver essa batalha com o urso. E é claro que não é com todas as espécies de urso, mas com a maioria. Uma forma de lidar com o urso é você se fingir de morto. Ele para de te atacar se você se fingir de morto. Você tem coragem de fazer isso na frente do urso? Se fingir de morto? Morrer para si mesmo? Diante de um urso? Mas aí, quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, realmente é isso e faz todo sentido. É um ataque na alma e ele vivia tantos ataques nas emoções. Com o leão, ele agarrou a juba, ele feriu. Se você for ler todo o texto lá no livro de Samuel, você vai ver que não fala como que ele lutou com o urso. Fala como que ele lutou com o leão. Com o leão é na força. Mas com o urso era matando a sua própria carne. Matando a sua alma. Fingindo de morto. Você imagina, ano após ano, se ele era rejeitado pelo pai, o pai mandou ele lá cuidar das ovelhas, ao ponto de não chamar ele quando Samuel veio na casa. Eu imagino o horário da janta ou do almoço, todo mundo sentado na mesa, comendo. Você já viu casa com esse monte de homem, gente? Homem come bem. Será que sobrava muita comida no fundo da panela, pastor Alexandre? Eu acho que não. Acho que umas migalhinhas lá, e aí chegava Davi. Cansado, cheirando a ovelha. Ah, é isso que tem? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas se sou eu ou é você, pelo amor de Deus, nessa casa, eu não tenho valor. Olha isso, todo mundo comeu, não sobrou nada para mim. Ninguém se importa comigo, eu estava lá cuidando das ovelhas, que também é para vocês. E Deus está falando, cresce. Seja como Davi, seja como um homem segundo o coração de Deus, seja como uma mulher segundo o coração de Deus. Para com isso. Lembrou do gato gago, né, Isabela? Ai, a gente está em casa, o Lucas é triste. Gente, pastor Lucas, a gente passa uns apertados com ele, pastor Alexandre.
quando a gente começa a resmungar um pouco, eu e a Isabela, ele fala assim, vocês compraram um gato gago? Mimimi. Porque o gato faz miau, ele fala que o nosso é mimimi. Compraram o gato gago? Para com isso. Fica bravo. Mas, eu imagino Deus falando. É assim, Sil. O negócio lá em casa é quente. Aí, se estiver assistindo, amor, eu te amo. Isso é só intriga da oposição. Mas vamos lá. Bom, com o pai era isso. E o irmão? O irmão mais velho, 1 Samuel 17, do 28 ao 29. Às vezes ele era amado pelos irmãos, né? Só que não. Nesse dia que ele chegou lá na batalha e que ele ficou indignado e Golias vindo para cima, ele falou, gente, mas então eu vou lá me dispor, o que isso está acontecendo? Ninguém vai lutar com esse Golias, vai ficar aqui afrontando. Ele indignado, o irmão vem e fala assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, ou seja, Davi falando com os homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Davi era maldoso, querido? Davi era presunçoso? Davi era maldoso? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E que valorizava as poucas ovelhas, segundo o irmão está falando, que ele estava cuidando, ao ponto de matar o leão e o urso, para cuidar das ovelhas. E aí o irmão fala assim, reduzindo o que ele faz, né? Já viu gente que faz isso? Ah, eu estou fazendo isso. Ah, só isso que você fez. Você. Né, pastor Alexandre? Você chega tão animado. Ai, nossa, deu certo tal coisa, não sei o quê. A pessoa fala assim, ah, mas só isso, né? Você fala, ah, urso. Agora você já sabe, né? Você vai falar, ah, urso. Vou falar como é que eu vou lidar com você, urso. O rei. O ataque do rei. 1 Samuel 17, 33. Vamos ver como que o rei também reagiu com Saul? Com Davi? Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderá ir pelejar, meu filho, com ele, pois tu és ainda moço, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ô, Davi, você toca harpa, você é menininho, você é um coitadinho, meu filho. Agora você imagina você ouvir isso da autoridade sobre a sua vida. Você ia fazer alguma coisa? Você ia continuar querendo lutar com Golias? Fala a verdade, querido, eu não ia. Eu ia falar, o senhor tem razão. Não dou conta, não. Acho que eu vou embora. Numa próxima oportunidade, quando eu crescer e ficar forte como os meus irmãos, talvez eu consiga fazer alguma coisa por Israel. E isso seria a cabeça minha e sua. Que precisamos adquirir o coração segundo o coração de Deus. Mas Davi já tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, nesse momento, ele pensou, sabe de uma coisa, rei Davi? Rei Saul, deixa eu te explicar. Eu já matei um leão na unha. E eu mato o urso todo dia. Eu vivo me fingindo de morto. Então, vou fingir de morto aqui com o senhor agora. Eu vou entrar num ouvido e sair no outro, o senhor me descredibilizando. Por quê? Eu estou acreditando no que vai acontecer. Eu estou acreditando no Deus que eu sirvo, então eu estou querendo ir mesmo assim. Você faria isso? Por isso que você está aqui. E eu também. Porque Deus quer trocar o nosso coração. Deus quer que a gente tenha um coração segundo o coração de Deus. Esse coração que não se ofende. Estão falando que você não dá conta, mas você está falando, Deus, eu dou conta ou não dou conta? Aí Deus fala assim, vai, você dá conta. Aí você fala, amém, Senhor, então eu vou. Ah, mas você? Sou eu vou indo ali, você vai ficando aí. E vamos indo, gente. E Deus vai dar vitória no nome de Jesus, porque a aprovação você tem que ter de quem? De Deus. A aprovação você tem que ter de quem, igreja? De Deus. Então Davi chega e fala isso, eu já estou acostumado com esse negócio de abraço de urso. Está tudo bem. Gálatas 2:20. Isso daqui é receita para mim e para você. Olha o que está escrito aqui, a palavra do Senhor. Logo, Davi já tinha entendido isso lá atrás. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, rei Saul. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Claro que não é a fala dele para Saul, estou só falando do coração, que ele já estava nesse entendimento, porque ele era um homem espiritual. Ele era um homem espiritual. Amém?
Repete assim comigo. Não ando por emoções. Eu ando por convicções. Eu não ando por emoções. Eu ando por convicções. Sabe quando eu tive o câncer? Eu vi várias notícias ruins. Inclusive que o tipo de câncer que eu tinha era o que mais matava porque era o mais agressivo. Ele era triplo positivo. Se alguém aqui já teve câncer na família, sabe o que eu estou falando. Quando ele é negativo, é porque ele é menos agressivo. Então tem gente que é triplo negativo, duplo negativo, tem gente que é só um positivo, o meu era triplo positivo. E então, as notícias eram assim. E eu olhava e falava, eu tinha duas escolhas. Ou eu ia andar pela emoção e falar, morri. O médico veio falar isso para mim, morri. Eu falava, não, Senhor, o Senhor me entregou uma palavra de cura. Não importa se é triplo positivo, não importa se é Golias, eu vou ter que ir. Em nome de Jesus. E você recebe essas notícias todo dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas você, eu declaro no nome de Jesus, no nome de Jesus, é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E você anda por convicções, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar agora da guerra contra Golias. A do leão era do corpo. Me ajuda, igreja. A do leão era do... A do urso era da... E agora a de Golias é do espírito. Essa guerra era do espírito. Mas quando a guerra é do espírito, somente um homem espiritual enxerga isso. Por que o exército estava desesperado fazia 40 dias? Porque eles olhavam e eles viam quem? Golias. Meu Deus, esse homem de 3 metros de altura, não tem ninguém, e é só um que vai lá lutar com ele, se fosse o exército inteiro, mas ele falou, me dê um homem, como que um homem vai matar esse homem? Nós vamos morrer. Porque o homem natural estava vendo um homem. Um homem espiritual estava vendo um demônio. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, eles olham e eles veem o demônio que está por trás daquilo ali. E quando você enxerga que é demônio, você sabe que a luta já não é mais sua. Gente, é maravilhoso quando é demônio. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Não, é sério isso. Porque quando o problema é demônio, no nome do Senhor, no nome de Jesus, ele tem que sair. Ah, por que vocês não têm medo de expulsar o demônio? Porque não é no meu nome. Se fosse no meu, eu ia sair correndo. Quem sou eu para arrancar demônio? Mas a gente vai lá e vai orar e vai falar no nome de Jesus. E o nome de Jesus é poderoso. Ele morreu e ressuscitou, ele está vivo. Então, no nome de Jesus, ele tem que sair. E ali a batalha era espiritual. E Davi sabia que era espiritual. E por que era espiritual? Gente, os filisteus, eles eram um povo politeísta. O que é isso? Eles tinham vários deuses. Vários deuses. Entre eles, Dagon, Astarote, Baal. Mas o principal era Dagon. Dagon era um demônio, né? Um deus deles muito conhecido. Inclusive, foi Dagon que foi lá e usou Dalila para derrotar Sansão, para enganar Sansão. Porque Dalila era da Filístia. E o deus dela era Dagon. E esse demônio, Dagon, é o que tomava Dalila para enganar Sansão. Sansão não foi tão astuto espiritualmente. Mas aqui Davi, ele pensou assim, esse homem é grande. Mas se essa guerra é espiritual e eu estou com o Deus vivo, e a batalha é espiritual, não tem como eu perder. Porque o que está ali é um demônio. E o demônio vai ter que cair diante do meu Deus. Porque a batalha é espiritual. Pastora, mas será que é isso mesmo? Golias, ele era dos Anaquins, dos Refaíns. E esse povo, ele também cultuava Dagon. Era o principal Deus deles. Então, nessa guerra espiritual, tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa se atentar. E eu quero falar isso agora com vocês. Amém? A primeira coisa que eu preciso entender, que na guerra espiritual, eu tenho que lutar com a minha identidade. Repete comigo, por favor. Eu preciso lutar com a minha identidade. Você vê pessoas orando, você vê pessoas expulsando demônio, aí você fala, eu quero ser igual àquela pessoa. E aí eu preciso te falar, está amarrado no nome de Jesus. Seja igual você mesmo, no nome de Jesus. Amém? Quem tenta mudar a nossa identidade é o diabo.
Saul ali, ele já não estava mais com o Espírito de Deus. Saul já estava ficando possesso, com o espírito demoníaco nele. O que Saul faz? Não, Davi, vai, o Senhor vai te ajudar, mas vem aqui, deixa eu te dar a minha armadura. Deixa eu mudar sua identidade, Davi. Com a armadura de Saul, ele ia ganhar alguma batalha? Não ia conseguir nem andar. Ele era miudinho, Saul grandão, não é? A Bíblia fala isso, que ele não conseguia nem andar. Mas o demônio, ele quer tirar a nossa identidade. E nós precisamos ir na nossa identidade. Qual é a forma que você encontra Deus? Como é a forma que você faz seu devocional? Você fica ouvindo louvor um tempão e depois você ora? Glória a Deus. Ah, não ouço louvor no meu devocional. No meu devocional eu gosto de sentar e orar e falar com Deus. Ah, eu gosto de fazer meu devocional de manhã. Eu gosto de fazer de noite, de madrugada. Glória a Deus. Qual que é o seu jeito de orar dentro da sua casa? Ah, eu sinto, eu vi um vulto, eu levanto, eu sinto opressão no quarto, eu vejo o demônio, eu já levanto, eu ligo a luz, eu marcho. Glória a Deus. Ah, não, eu não quero acordar a casa. Eu levanto e olho para ele e falo, sai, em nome de Jesus. Amém. Se é assim, querido? Se é no nome de Jesus, ele vai ter que sair. Faça na sua identidade, porque foi o que Davi fez, a primeira coisa, na sua identidade. Davi fez isso, ele não aceitou a identidade de outro. Ele falou, não, Saul, eu preciso ir com o meu cajado, com a minha funda aqui, e eu preciso ir do meu jeito, com as minhas pedrinhas. Eu não tenho jeito de ir do seu jeito, é do meu jeito. Sabe que eu tenho uma experiência que eu já contei aqui, agora eu estou lembrando, que foi muito engraçado. Logo que eu me casei, a primeira viagem que nós fizemos, indo lá para São Paulo, a gente foi de carro. E aí a gente parou no meio do caminho para dormir, nós entramos numa cidade, e aí nós paramos no primeiro hotel assim que a gente viu, a gente parou, vamos dormir aqui, vamos. Naquela época, eu não era acostumada a entrar no quarto do hotel, e a gente não fazia assim oração, limpando o quarto, né, de demônios que ficaram ali, demônios territoriais, ou enfim, e de coisas que tinham acontecido no quarto, a gente não fazia isso. Hoje a gente faz. E eu falo para você fazer. Toda vez que a gente vai dormir num lugar que não é a nossa casa, a gente ora e fala, Senhor, agora nós que estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, coloca seus anjos aqui, varre todo esse quarto, tira tudo que existe aqui de maligno, em nome de Jesus, todo demônio sai em nome de Jesus, já afasta tudo aquilo que não é de Deus para a sua vida. Mas não tinha esse entendimento há 20 anos atrás. Aí, nós paramos para dormir e fomos dormindo. Quando foi de madrugada, eu acordei. Eu nunca tinha visto demônio até aquele dia, né? E eu acordei. Pastor Alexandre, aí eu acordei assim, aquela opressão no quarto, de repente eu olhei no espelho, tinha um espelho assim, na parede, tinha um demônio no espelho, olhando para mim, eu quase morri naquela época. Em vez de eu já falar, sai em nome de Jesus, eu colocava assim a coberta, eu falava, ai meu Deus, aí eu abaixava de novo assim a coberta, o lençol, e eu olhava, meu Deus, ele está lá ainda, e eu passando mal ali, não fiz nada, não fazia nada, fiquei ali suando, e cobria a cabeça, aquele negócio, né? Aquele desespero. E ali, daquele jeito e tal. E aí, coloca a cabeça, tira a cabeça. Ali, de repente, passou um tempo que eu fiquei coberta. Eu tirei assim o lençol e olhei, ele não estava mais lá. Eu falei, graças a Deus, tal. Passou. Chegou no outro dia, viu tanto que meu marido é delicado. Agora eu vou falar bem dele. Chegou no outro dia, eu falei assim, Lucas, eu preciso te contar uma coisa, amor. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar o que aconteceu essa noite, mas eu tenho certeza, eu vi. Você não vai acreditar, mas eu vi. Aí ele falou, um demônio no espelho? Eu falei, você viu? Ele falou, eu mandei ele embora. Eu falei, não. Que hora que eu nem vi isso? Ele falou, eu queria dormir. Eu abri o olho, vi que ele estava lá, falei, sai em nome de Jesus, virei para o lado e dormi. Falei, vou matar esse Lucas. Se sou eu, já quero levantar. Naquela época não, né? Agora eu já levanto e já começo a expulsar, né? Mas ele não, ele só falou, sai em nome de Jesus. Eu falei, que nervoso, né? Mas a gente precisa ir na nossa identidade. Você precisa ser você, no nome de Jesus, porque Deus te fez do jeito que você é. Amém? Se você olha assim para sua mão, alguém aqui tem uma identidade igual a do outro? Quando coloca o dedinho lá assim, usa até a biometria para fazer as coisas. Por que usa biometria? Porque não tem ninguém igual. Não tem ninguém igual. E nós não somos, na verdade, diferentes. Nós somos únicos. Únicos. Não existe ninguém igual a mim e ninguém igual a você. Amém? A segunda coisa, 1 Samuel 17, do 42 ao 47. Eu preciso profetizar. Eu preciso profetizar. Eu preciso declarar. Olha o que esse homem, segundo o coração de Deus, fez. Davi, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou.
Até o demônio desprezou Davi, gente. Tem hora que o demônio quer desprezar a gente mesmo, viu? Para ver se a gente desanima de lutar com ele. Até Golias desprezou ele. Falou, nossa, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus, não tinha lutado aqui ainda não. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, venho contra ti em nome do... Está vendo o nome de Jesus lá? Lá era o Senhor dos Exércitos, hoje a gente fala Jesus. E Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra. De quem que era a guerra? Você entendeu o que um homem espiritual enxerga? Uma mulher espiritual enxerga? Ah, isso é demais para mim. Você tem que olhar e falar, é demônio? Não é demais não, porque eu estou com Deus. E aí você vai levantar e vai começar a declarar. Você vê uma situação difícil na família, você vê um demônio aprisionando um filho, um marido, uma esposa, uma pessoa do seu trabalho, você vai orar e você vai profetizar. Olha, eu quero declarar no nome de Jesus, essa situação não vai continuar assim, porque o Deus dos exércitos, o Senhor Jesus, Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou e Ele vai tirar dessa situação. Hoje mesmo tudo isso vai ser mudado, no mundo espiritual já está mudando e você vai declarar. Ele declarou a vitória dele exatamente do jeito que aconteceu. Nessa batalha espiritual, a terceira coisa, ele correu para cima do demônio. Tem esse negócio de ficar, se ele vier, eu vou. Ele correu para cima. 1 Samuel 17, do 48 ao 51. Não tem passividade na guerra espiritual. Olha aqui. Sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Dispondo o filisteu. Ele quis começar a andar. Apressou-se Davi, este apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, correu de novo, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a, matou, cortou a cabeça dele. Vendo os filisteus que era morto, seu herói fugiram. Você pode dar uma glória a Deus? Gente, o demônio está lá incomodando, a gente às vezes está assim, igual eu lá, né, 20 anos atrás. Ai, a cabeça, volta, preocupado, ai não, ai Deus. Davi foi para cima. Ele está te intimidando, você vai intimidar ele. Davi correu para matar ele. Foi para cima. E mais, não tem esse negócio de só expulsar, não. Existem várias teorias sobre libertação. Uns falam assim, tem que expulsar. Outros falam assim, não adianta só expulsar. Na verdade, tem que limpar o que tem de errado na vida, porque senão o demônio volta. Eu queria te falar que tem que fazer as duas coisas. O demônio está ali, está afrontando, tem que sair no nome de Jesus. Só que depois disso, ali fala que ele caiu com o rosto em terra. Não fala que ele já caiu totalmente como morto. Ele caiu com o rosto em terra. E aí Davi foi lá e pegou a espada e cortou a cabeça dele. É assim, não vai voltar mais. Esse daqui não volta mais. Então você tem que tirar tudo que tem do demônio dentro da sua casa e da sua vida, no nome de Jesus. Amém? E aí acontece uma coisa muito interessante. Porque Golias afrontou o povo durante 40 dias. Depois disso veio Davi, lutou e prevaleceu contra Golias. Jesus foi tentado no deserto, depois de ter jejuado 40 dias. E ele ali prevaleceu sobre Satanás. Quer ver outra coisa interessante? Você sabia que a palavra de Deus fala que depois que Davi pegou essa cabeça, ele levou essa cabeça para Jerusalém. Ficava de 25 a 30 quilômetros do lugar que ele matou o gigante. Você imagina a disposição de catar aquela cabeça? Que ato profético é esse de catar essa cabeça e levar lá em Jerusalém? O lugar mais importante para Deus dessa terra. Jerusalém.
E tem alguns estudiosos que falam que foi enterrado, inclusive, lá no lugar da caveira, onde Jesus foi crucificado. Isso não está escrito na Bíblia. Mas muitos estudiosos falam isso. Inclusive, tinha gente fazendo a escavação lá. E aí foi proibido continuar fazendo escavação no lugar, porque eles queriam tentar encontrar alguma coisa do crânio de Golias lá. Mas você vê que a Bíblia, ela vai mostrando tanto que tudo isso é espiritual. Depois disso, ele viveu uma guerra. A 4ª guerra. Essa foi terrível. Mas Davi mais uma vez saiu vencedor. Que guerra é essa? Repete assim comigo. A guerra contra Saul. Queridos, essa foi terrível. Por quê? Porque primeiro Deus preparou ele no corpo. Ele lutou com o leão, amém? Preparou ele na alma, ele lutou com o urso. Preparou ele no espírito, ele lutou com Golias. Mas agora ele tem que lutar com Saul. E Saul tinha problema no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque Saul, ele era forte, ele era o rei, ele tinha todo o exército do lado dele. Ele podia realmente matar Davi a qualquer momento. Matar fisicamente, estou falando mesmo. E Saul também era o abraço do urso, porque Saul agora era o sogro de Davi. Davi se casou com a filha de Saul. Então, o abraço de urso estava ali dentro de casa. E também tinha o problema espiritual, porque Saul não era mais de Deus, agora Saul ficava endemoniado. Então o demônio estava com ele. Então ele tinha agora uma luta que era corpo, alma e espírito, tudo junto, misturado, e ainda por cima vindo de uma autoridade. Repete comigo, autoridade. Faz o que agora? Mata igual matou o leão? Finge de morto, igual fez com o urso? Se ele fizesse isso, ele ia morrer também. Vai em nome do Senhor dos Exércitos contra Saul? Sabe o que Davi faz? Repete assim comigo. Davi, foge. Sabe por quê, querido? De autoridade você foge. De autoridade você foge. O leão você mata. O urso você finge morto. O Golias, que é a parte espiritual, você vai em nome do Senhor. Mas da autoridade, se ela é maligna, você foge. Porque se você lutar contra ela, é você que está errado. Porque toda autoridade um dia foi constituída por Deus. Não é assim que está escrito na palavra? Davi sabia disso. Um homem segundo o coração de Deus, que cuidava de ovelha, sabia de tudo isso. Porque o coração dele era segundo o coração de Deus. Ele era um homem espiritual. Então ele passou fugindo. E ele nunca atacou Saul. Ele teve Saul nas mãos dele. E ele não atacou Saul. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós temos que ser como Davi. Eu quero falar da última guerra, a equipe de louvor pode vir para cá. Talvez você esteja se identificando em alguma dessas situações. A última guerra foi uma guerra muito difícil. Porque o leão, ele mata, o urso, ele contorna e depois mata. O filisteu, a guerra espiritual, ele vai para cima em nome do Senhor, ele mata. De Saul ele foge, mas agora ele é rei. Agora ele é rei. Agora ele é rico. Agora ele tem todo o exército de Israel nas mãos dele. Agora ele tem recurso. Agora ele pode tudo. Esse é o momento mais perigoso da nossa vida. Deus está alinhando os nossos corações para Ele poder cumprir todas as promessas na nossa vida, amém? Só que na hora que Ele cumprir, guarda isso que eu estou falando hoje. Na hora que Ele cumprir, cuidado para você não cair. Porque Davi caiu. Agora ele tinha várias mulheres. E podia mandar chamar que ele quisesse. Eu sou rei. Agora ele podia todas as coisas. Agora ele mandava e todo mundo obedecia. Quem vai ser você quando Deus te encher de recurso? Quem vai ser você quando Deus encher de pessoas à sua volta para você coordenar? Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Não é só dinheiro não, é poder. Poder de mando. Uma pessoa. E ali Davi cai como? Davi, os homens vão para a batalha, ele não vai. Você conhece a história. Ele vê Batseba lá, tomando banho. Toda nua. De cima lá do palácio ele viu. Gostou do que viu, mandou trazer a mulher. Ficou com a mulher, engravidou a mulher. Detalhe, a mulher era a esposa de um dos valentes dele, de Urias. Um homem digno, um homem honrado, que lutou lado a lado com ele. Sabe o que Davi fez agora? Abraço de urso. Sabe o que Davi fez agora? Derramou sangue inocente e do próprio irmão.
não mate seus irmãos. Não mate seus irmãos. Urias era um irmão de Davi e morreu por ordem de Davi. Quando a gente mata um irmão nosso, Deus é obrigado a se levantar para vir com justiça sobre as nossas vidas. Agora, Davi teve uma coisa maravilhosa nisso. Se é que tem uma coisa maravilhosa nisso, mas teve. Por que aquele exemplo para nós até nisso? 1 Samuel 12, do 13 ao 14. O profeta veio trazer alinhamento. E hoje Deus está trazendo alinhamento para mim e para você, amém? E o profeta veio e falou: ó, Davi, contou a história, falou: olha, tinha um que tinha só uma ovelhinha, o outro tinha um monte de ovelha, mas aquele que tinha um monte de ovelha foi lá e pegou a ovelha daquele que só tinha uma. O que eu faço com esse cara? E daí Davi falou: tem que matar. Falou: então você morre, porque esse aí é você. É você. E ainda matou Urias. Você pegou a única esposa que ele tinha, você tem um monte. Davi caiu em si. Ele não deu desculpa. Muitas vezes nós damos desculpa. A gente começa: mas é porque aconteceu isso. Mas é porque ela no meu serviço. Você não sabe, irmã, o que acontece. Meu irmão, teve desculpa não. Ele olhou e falou: pequei contra Deus. Eu pequei, eu estou errado. E ali, então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. O que eu faço agora? Eu pequei, eu errei. E ali o profeta falou: olha, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não vai morrer. Eu não vou entrar aqui na parte de maldição. Terrível, terrível. As maldições hereditárias, depois que vieram sobre a vida dos filhos e toda a casa. Mas Deus perdoou ele. E daquela mulher que cometeu adultério junto com ele, depois Deus trouxe Salomão, que foi o filho que deu continuidade no reinado dele. Deus amou tanto aquele homem, confiou tanto no coração daquele homem que falou: olha, Davi, embora a espada nunca mais vai se apartar da tua casa, o seu reinado vai prevalecer. Ao ponto de lá na frente, Jesus vir da vida desse homem. Jesus, quando veio como homem, veio da casa de Davi. Tanto que todo mundo fala: Jesus, filho de Davi. Está escrito isso na Bíblia. Nasceu dentro dessa família. Então, queridos, eu queria que vocês se colocassem de pé.